Tá gravando, tá? Tá, vocês estão vendo o trabalho, que é o trabalho? Tá carregando ainda? Sim. Tá. Então, na verdade, a gente tem que ajustar as observações das visadas que a gente está fazendo, né? E aí a gente vai ajustando esse valor angular. Então, se a gente pegar, olha só, né, a visada em B, eu tenho a primeira em CE, deu 0, 29 e 58. Foram as visadas que eu fiz, né? Depois eu fiz em CD para o mesmo 180, 209 e 238. São esses que eu vou somar, né? Eu vou desconsiderar o minuto para ficar mais fácil a conta, tá? Então, ó, a primeira visada de, né, A para B deu 0, né? Então, peraí. Vou pegar aqui, ó, 0 mais 29. Deixa eu deixar aqui assim para pegar a calculadora aqui. 0 mais 29. Depois a outra visada é 58. Mais 58. Deu 87, tá? Depois a outra foi 180 mais 209, são as visadas para B, de A para B, né? Mais, cadê? 209 em CD 238. Tá? E é 27. Aí, se eu não me engano, lá a formulação, você tem o somatório das leituras D mais da direita, o somatório da leitura à esquerda, dividido por 2N menos 90, certo? É isso? Então, somatório em relação a D é 227 mais 87 dividido por 6, porque são 3 observações, menos 90. Aí dá lá o 29, 27, algum valor específico para essa primeira visada. Depois, para C, vai fazer a mesma coisa. Aí você vai ter 29 mais 58 mais 88. 175. Aí você vai ter 209 mais 238 mais 268. 715. Isso mais 175 dividido por 6 menos 90. 58 e alguma coisa. Não sei nem porque que deu essa dízima tão grande aqui. Deixa eu ver de novo. 715 mais 175 dividido por 6, é isso mesmo, menos 90. 58. Então você teve a primeira visada com 29 alguma coisa, a segunda com 58, ou seja, de A para B, eu vou ter uma visada de 29 graus, alguma coisa. Depois, para C, 58 e mais minuto e segundo. A diferença entre esses dois vai ser o ângulo BAC, tudo bem? Tá? Porque eu tenho que fazer em relação às visadas. Então, vou fazer primeiro em relação a esse e esse. Depois de A para B em CD, de A para B em CD e A para B em CD. Para que eu chegue em observações das visadas, porque essa leitura angular é da visada. A diferença depois, para o 58 e alguma coisa, menos o 29, vai ser o meu valor do meu ângulo horizontal, tudo bem? De B a C, tá? Se eu for fazer o A, não,
BAC. Isso. Se eu for fazer o ABC, a mesma coisa. Eu vou fazer essa observação, mais essa observação, mais essa observação. Aqui, A. É essa. Acho que dá, não sei se dá para marcar aqui, tá? Essa aqui e essa aqui. É o somatório dessas, tá? Depois eu vou fazer o somatório ainda na visada em A. Essa aqui, não sei se dá para mudar de cor, acho que não. Essa e essa aqui. Isso vai me dar uma visada média. Depois eu vou fazer de mesma coisa para C, em CE, em CE. Depois em CD, CD, CD. E aí a diferença vai me dar o ângulo horizontal. Tudo bem, não? Perceberam? Sim. Tá? Ok, Thalita, alguma dúvida mais que você falou que queria tirar também? Sim, eu entendi. Tá bom? E aí você fazendo isso, você vai. Porque isso é um processo. De novo, isso é um procedimento que a gente adota para verificar erros sistemáticos. Se o equipamento tiver algum erro em alguma posição do limbo, né, ou algum erro em relação à pontaria, você vai conseguir, a partir disso, identificar. Se algum ponto ficar muito fora, você vai conseguir identificar. Tá? Em Professor, procedimento. Oi. e aí, eu achei no final um resíduo de 1,3 segundos. Aí eu peguei esse resíduo e dividi pelos 3. Ok. Você pode fazer. Aí você divide pelos 3. Não faz sentido, a não ser que você tivesse distância. Se você tivesse a distância, você poderia botar um peso diferente. Por quê? Com as observações angulares, quanto mais perto, pior é a observação. Tá? Por quê? Porque na hora que você faz a pontaria no bastão, quanto o bastão está mais perto, ele vê maior. Então, você acertar ele no meio é mais difícil quando ele está muito longe, que é quase uma linha, entendeu? Então, você faz uma pontaria no bastão muito próximo, e você faz uma pontaria de novo, a chance de você estar errando, não estar botando no mesmo lugar da primeira, é muito maior do que se ele estivesse longe. Se você tivesse essas informações de distância, você poderia fazer um peso para distribuir esse erro. Como você não tem, você vai dividir por 3, tá? Ok? Porque não é nem proporcional ao ângulo, porque a medida não é quanto maior o ângulo, mais você erra. É a visada. O erro está na visada. E não, entendeu? Não significa que um ângulo maior tenha mais erro. Porque você está lendo uma visada e está lendo uma outra visada para calcular o ângulo. Entendeu? Então é na visada. E o que interfere na precisão da visada é a distância do bastão ou da baliza que você está usando. Tá? Sim. Uma outra coisa prática que vocês podem assim, anotar nas atividades de campo é você ler, se você não tiver lendo com prisma, e aí eu acho não. É importante fazer diferença entre as observações angulares horizontais, tá? Para fechar o poligonal, do cálculo das distâncias. Por que isso? Porque você vai calcular a distância a partir do prisma, né? Você vai botar um prisma e você vai fazer a pontaria no prisma. O prisma tem uma altura. Quanto mais alto, mais é a chance de você estar com o prisma não vertical, certo? Então, as observações angulares horizontais você vai fazer na ponta do bastão, lá no marco, se você conseguir ver. Entenderam isso? Né? Você faz lá embaixo. Por quê? Porque quanto mais para baixo, né? Vou pegar esse pote aqui. Perdão. Se isso aqui for o marco, você bota o prisma aqui, o bastão, ele pode estar fazendo isso aqui. Só que essa variação é muito menor aqui na ponta, né? Então, mesmo que o prisma estivesse fazendo assim, se você faz a pontaria dele na ponta, você tem muito menos erro em relação a isso. Então, você faz separado as observações angulares da vertical para você ter uma precisão melhor na observação angular
horizontal, tá bom? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Não? Coloquei agora a outra atividade. Essa aí vocês, quando terminarem, vocês, né, terminem e mandam. Eu botei, acho que eu não botei a data aqui de entrega, mas eu vou dar mais ou menos uma semana, mas vocês vão fazendo qualquer coisa, qualquer problema, vocês me falam, tá? Última semana já, novembro. Tá, vou botar para entregar na quarta, que qualquer coisa, se vocês quiserem tirar alguma dúvida na segunda, tá bom? E é o do ajustamento, tá? Você tem uma rede, tá? E vocês vão montar o ajustamento. Essa é uma atividade, eu não botei aqui, mas é uma atividade em grupo, tá? Vocês podem fazer os 3, porque vocês vão precisar ter um pouco mais de atenção, pode ser que você um ajude o outro, acho que é mais interessante. Lembrando, isso é muito usado nos nivelamentos, quando você tem uma rede de alta precisão para fazer um controle. Então, imagina que você vai ter aí esses 4 pontos, o A, o B, o C e o D, para o controle de uma barragem, né? Então, não adianta só ir lá fazer um nivelamentozinho, ir lá tocar ele, pronto. Você vai ter que fazer várias medições para que você possa ter uma precisão melhor, tá? Então, sempre, quando você for desenvolver as equações, lembrando que eu tenho que ter pelo menos 4 aqui para o A, né? Para o D também 4, para o C 1, 2, 3, 4, 5, para o B tem bastante, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, montem isso aqui, lembrando a linha. Então, se eu estou A para RN, se eu tô, a seta está no sentido, então A mais 18,455 é igual a RN. Se fosse ao contrário, RN está no sentido contrário da seta, menos 18,455 é igual a altitude A. Vocês vão montando, então B é a mesma coisa, vai montando B em relação a D. D menos está no sentido da seta, 13,295 é igual a B. Fez uma. 2,994 mais 4,693 é igual a B. Então você vai montando essas equações, junta tudo como é que a gente viu na aula, tudo que é em A, e aí você vai ter 4 equações, em B, em C, em D, e monta aquela matriz. No SMAT é muito fácil, né? Vocês sabem usar, tranquilo usar o SMAT, né? Então é bem fácil usar o SMAT e vai dar o resultado. Tá bom? Qualquer dúvida na segunda vocês tiram e aí me entregam na quarta. Beleza? Sim. Professor, e aí cada um entrega ou entrega Não, só? um só pode entregar. Um só entrega. Tá? E a gente pode enviar como um arquivo do SMF? Pode, só que você vai ter que lá no SMF você vai ter que desenvolver, né? Sim. Porque, tá bom, se você desenvolver lá, pode. Não tem problema, não. Tá. Vamos botar aqui para... Vocês estão vendo já a apresentação aí? Então, ok? Bom, pessoal, na aula passada a gente viu aquelas questões, as questões conceituais em relação ao nivelamento, a parte altimétrica. A gente viu 2 questões. A primeira, em que a gente, quando fala de altitude, e a gente está falando em altitude em geodésia, a gente tem 2 tipos de altitude. Altitude ortogonal e altitude elipsoidal. Depois, como eu falei, vou discutir especificamente sobre a questão da altitude normal, tá? Mas conceitualmente a gente tem uma altitude ortométrica, que é uma altitude que é contada, né, a partir da vertical do lugar, do ponto da superfície da Terra até o geóide, né, que é uma superfície equipotencial, que vai ser a referência para essas medições. Essa é a minha altitude ortogonal. A altitude elipsoidal ela é contada através da normal elipsoide, tá? E ela não tem a característica física que a altitude ortométrica tem. Por quê? Porque ela
ela está associada ao elipsóide, que é uma superfície matemática, que não tem essa característica. Quando do uso do GNSS, como ele é todo feito a partir de cálculos, a partir de uma formulação analítica para determinação de coordenadas, associado ao elipsoide, essa altitude que ele calcula é uma altitude elipsoidal, certo? E para a gente transformar essa altitude elipsoidal numa altitude ortométrica, ainda no conceito de altitude ortométrica, eu preciso saber a ondulação geoidal, tá? A diferença entre o elipsoide e o geoide. E aí a gente começou a identificar como é que se trabalha isso no terreno, como é que se calcula, como é que se mede isso no terreno, como é que é o levantamento para a gente transportar a altitude. O nivelamento é um transporte geométrico, tá? Ele não leva em consideração as questões associadas ao campo da gravidade. Então, uma rede de nivelamento de alta precisão, ela leva em consideração uma rede gravimétrica, ela leva em consideração o número potencial no ajustamento dessa rede, tá? Para os levantamentos, né, os trabalhos que vocês venham a realizar, que não são a implantação de uma rede altimétrica de primeira ordem, a não ser que vocês venham a trabalhar no IBGE, mas em qualquer outra atividade, vocês vão trabalhar com o nivelamento, com as questões da parte geométrica desse nivelamento. O que é trabalhar com isso? É criar uma superfície paralela à superfície do equipotencial, tá? Sendo que eu não posso estender essa superfície ad eterno, tá? Por isso que é na rede de primeira ordem, que é uma rede que é ajustada para o Brasil comum, o Brasil todo, eu tenho que levar em consideração outras questões. Mas para a atividade que está se trabalhando, né? Ou, eu estou trabalhando numa secretaria de Estado, alguma coisa, do Mato Grosso, que é um estado muito grande, aí sim, aí você vai ter que trabalhar algumas questões, mas lembrando que se eu tenho a rede geodésica já de primeira ordem, certo? As altitudes que elas se encontram já estão corrigidas, tanto é que a gente, quando viu lá no banco de dados geodésico, ela já tem cada RN já tem o número geopotencial, né? Então, assim, elas já estão corrigidas. Se eu saio de uma RN para outra, eu vou criar essa referência paralela, esse plano, né, paralelo ao geoide, naquele trecho só entre RNs. Então, assim, a rede já te garante isso. Se vocês não estão implantando a rede, né, então o trabalho só do nivelamento é suficiente, porque você vai sair de uma RN e vai chegar a outra, tá? E a gente viu também que nos procedimentos de nivelamento, a gente vai calcular o desnível, né? A partir do desnível que a gente vai transportar a altitude. Pode ser que, dependendo da atividade que vocês venham a trabalhar, o valor de altitude não seja a principal informação, mas o desnível como principal informação. Então, pode ser que dentro de uma determinada área, que vocês tenham uma área geográfica que vocês venham trabalhar, que não tem uma RN, ou não tem um grupo de RNs, vocês vão partir apenas para cálculo do desnível de uma área pequena, né? Mas com o cálculo do desnível vai ser suficiente, tá? Quando eu obrigatoriamente eu preciso de ter altitude para ter uma referência de uma obra com uma outra obra, exemplo, né, hidroelétricas, que normalmente na região norte elas estão ligadas no mesmo rio. Então, vocês vão tendo as hidrelétricas ao longo do rio. Então, se eu não tiver um valor de altitude que vai me garantir a conexão com todas as outras, eu posso estar projetando uma hidrelétrica que vai inundar a elétrica de cima, certo? Quando ela encher, tá? Então, assim, para eu poder conectar diferentes obras, eu vou fazer isso a partir da altitude. O desnível só não vai me dar, porque eu posso arbitrar um valor de partida diferente para cada uma. O que vai me garantir essa integração é a altitude. Então, partindo disso, a gente vai falar agora com mais detalhe do nivelamento geodésico, do nivelamento geométrico,
né, os procedimentos que a gente, como a gente viu, mas alguns exemplos de nivelamento e alguns procedimentos que são fundamentais para que a gente tenha qualidade, né, que é trabalhar com erro, corrigir as questões de colimação do equipamento de nivelamento e do nivelamento, né, do nível, a curvatura da terra e refração, tá? Bom, a gente viu, né? Eu até falei um pouquinho, né, do levantamento, altitude e elevação vertical, ou média da altura, partindo de um ponto acima do nível do mar, então uma ponto de referência. E aí a gente vai trabalhar com, né, o método desse plano horizontal que a gente vai criar a partir de um equipamento que simula, né, esse plano horizontal, tá? Bom, e aí a gente vai partir de vamos tentar trazer algumas questões práticas para a gente discutir. Primeiro, como é que eu vou coletar dados para representar desníveis no terreno? Se eu estou fazendo um levantamento de uma determinada região, como é que eu faço para desenhar esse relevo, né? Partindo de observações de altitude ou de desnível, né? Bom, primeiro eu vou criar uma malha de pontos, né? Eu vou medir um conjunto de pontos no terreno que eu vou levantar e, a partir dessa malha de pontos, identificar o desnível entre esses pontos, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, 2 pontos, o desnível dele é de 75 metros. Eu vou definir um valor para um desses, como se aqui é 0 ou é 100, né? E a partir disso, ou seja, quantos em quantos eu vou cruzar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu estou cortando, né, em 7 pedaços, ou seja, desnível 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e mais um pouquinho para fazer não chegando a 80. Eu vou definir isso, né? Aqui não está muito proporcional, mas essa é a ideia. E a partir disso eu vou desenhar as curvas, né? Eu vou, a partir dessas várias conexões entre esses vários pontos, vou botar aqui a caneta aqui. Então, da mesma forma que eu fiz esse, eu teria que fazer para esse ponto aqui, fazer para esse ponto aqui, né, criar uma malha de triângulos aqui. E a partir dessa malha de triângulos, subdividir, né, os valores aqui de cada uma dessa malha e assim conectar e fazer o traçado da curva. Normalmente é assim que a gente faz. Hoje, nos processos automatizados, você continua fazendo essa malha de pontos, mas só quem vai desenhar essa curva são os sistemas computacionais, né, que vão desenhar essa altitude. Da mesma forma, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Eu vou apagar esse aqui, desenhei. Não, vamos pegar aqui. Imagina o seguinte, eu tenho um morro, né, acho que eu já falei isso até na aula passada, de minério. São morros gigantes, né, que extraem minério, mas eu preciso saber o volume daquilo. Então, se eu também desenho, né, como está aqui, vamos supor que isso aqui é todo um monte de minério que está aqui, né, um morro cheio. Se eu vou botando vários pontos, né, nessa pilha de minério, eu vou nivelando esses vários pontos aqui. Aí, claro que não estou falando nisso aqui, nem daria para ser um nivelamento geométrico, teria que ser um nivelamento trigonométrico, alguma coisa assim, mas com a ideia. Eu vou conseguir desenhar as curvas, vou conseguir fazer uma representação, né, tridimensional aproximada, e a partir disso eu calcular o volume. Mas como eu vou calcular, né, e como é que eu calculo esses desníveis? Um dos procedimentos é você botar, né, em cada uma dos pontos, ou naqueles pontos que você queira saber o desnível, a partir de um ponto específico, um ponto P, eu boto as réguas. Você está me dizendo, então eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 réguas? 8 miras? Não, pode ser uma, né? Eu faço a medição com o nível na régua A, faço na régua B, depois ando
o ponto C, depois ando com o ponto D, eu vou medir todas as estações, né? Com essas visadas eu vou ter todas as leituras, e a partir, né, de um ponto desses, ou A, ou B, ou C, ou D, que eu vou definir como uma referência, eu vou calcular os outros desníveis. Tá? Aqui um exemplo. Né? Partindo do princípio que A, eu defini que A tem uma cota 100, e eu vou chamar A. Então, aqui o A vai ser uma leitura da Ré, vou considerar a Ré, e depois todos são Vante, né? Li Ré, Vante, Vante, Vante. Ré menos Vante vai me dar a altitude. Então, deixa eu chamar aquela calculadora aqui. Eu estava usando, cadê ela? Fechei. Então, Ré menos Vante, 1.953 menos 1.782. Esse é o desnível. Né? Então, o desnível de A para B é um desnível positivo. Né? De A para C vai ser 1.953 menos 1.2448. Então, eu vou ter um outro desnível. E assim eu vou traçando todos os desníveis a partir de um ponto de referência. Ops, peraí. 1.479. Né? Se eu determinei uma cota inicial 100, né, os desníveis vão me dar as cotas dos outros pontos. Eu vou poder desenhar aquele terreno, eu vou ter uma ideia de como é aquele terreno. Esse é chamado de um nivelamento geométrico simples. Ele não é muito, tudo vai depender muito do terreno, né? Se você vai conseguir fazer. Muitas vezes a gente pensa muito naquelas linhas de nivelamento, que a gente está transportando altitude, mas muitas vezes a gente tem que fazer numa área. Então, às vezes, o nivelamento simples ele é adequado. O que a gente vai tentar fazer é tentar colocar o nível sempre numa distância muito próxima não, igual aos pontos, mas isso é muito difícil, dependendo do terreno que a gente tem. Mas isso é uma possibilidade de você calcular o desnível a partir de um nivelamento geométrico, né? Simples, como a gente viu na outra, né? na aula anterior, a partir desse nível, devidamente nivelado, ou seja, né, o eixo vertical dele paralelo à linha da vertical do lugar, né, um fio de prumo. Esse ponto P, eu não preciso materializar ele, né? No nivelamento aonde se encontra o nível, ele não precisa ser materializado, ele nem faz parte do processo, tá? E eu vou fazer as observações e eu vou pegar um ponto desse como referência, que vai ser a Ré, e todos os outros vão ser avante, tá? Outra questão é quando você quer transportar ou quer calcular, no caso, né, o perfil de uma rodovia, né? Que não daria para ser daquele mesmo procedimento. Imagina, eu tenho toda essa rodovia aqui que eu quero desenhar o perfil, né? Não dá para eu botar um nível aqui e ficar fazendo várias observações, né? Vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Né? Não dá para eu colocar um nível aqui e fazer várias observações aqui nas miras para calcular através de um nivelamento simples. Por quê? Porque eu não vou ter visada, certo? E se a rodovia for muito grande, não vou ter visada por edificações e a distância ultrapassa. Então, o que você faz? Eu faço um caminhamento ao longo dessa rodovia e eu vou nivelando para desenhar um perfil. Pode ser um perfil ainda de uma rodovia que não existe, né? Aqui é um perfil longitudinal que para avaliar as condições. Então, você tem aqui o projeto. Cadê minha caneta aqui? Né? O projeto da rodovia. Então, a rodovia tem que ter esta angulação por questões, né, de normas e procedimentos. Só que o terreno não é assim. O terreno é esse aqui. Né? Porque não daria para seguir esse perfil para testar. Então, eu vou ter áreas que eu vou ter nesse processo, eu vou ter que tirar aqui, né? É esse pontinho aqui, e vou ter áreas que eu vou ter que colocar. Né? E eu só vou saber isso se eu fizer esse nivelamento ao longo
do eixo planejado da rodovia. Então, eu vou andando por esse eixo planejado da rodovia. Tá? Isso é um exemplo, uma prática em relação a isso. E aí, o nivelamento geométrico composto parte de que princípio? Nesse processo de caminhamento, eu vou medir ao longo de um caminho pontos, eu vou calcular o desnível nesses pontos. O desnível vai ser onde estiver o meu equipamento? Não. O desnível vai ser entre os pontos que tiver a mira. Tá? O equipamento ele não entra como um ponto. Eu não vou calcular a altitude ou transportar a altitude onde está o equipamento. No nivelamento geométrico, não. É só onde estão as miras. Né? Então, eu vou definir pontos, né, ao longo da linha, né, do caminho que eu quero fazer, e vou colocar o equipamento. Né? Então, esse equipamento aqui, ele vai estar lendo essa linha ré e essa linha vante. Esse aqui vai ser o desnível de B para A. Né? Esse valor aqui. Tá? Depois, essa régua, essa mira aqui sai daqui e vai para cá. E esse equipamento aqui sai daqui e vai para cá. E essa mira, o que ela faz? Ela gira. Por isso que eu preciso ter aquele que a gente chama, né, mostrou na outra aula, que a gente chama de sapo, que a mira encaixa e ela pode girar sem problema. Faço a leitura nesta mira, que era vante na outra, passou a ser ré, e aquela ré virou vante. Faço a leitura, eu vou ter esse desnível aqui. Tá? Agora, esta mira que estava aqui, deixa eu mudar a cor para não ficar muito... Essa mira que estava aqui, essa mira que está aqui agora, ela vai sair daqui, vai para cá. Esse equipamento vai sair daqui, vai vir para cá. E essa mira vai girar. Certo? E aí, feito isso, eu vou ler esse desnível aqui. Né? Então, eu tenho desnível de A para B, o desnível de B para C e o desnível de C para D. A soma desses 3 desníveis aqui vai me dar o desnível de A para D. Certo? Repara, eu não calculei o desnível onde está o equipamento, eu só calculo o desnível onde está a mira. Ok? Opa. Nesse processo, né, cada uma dessas observações aqui se chama visada, né, são as visadas que eu dou. Então, nesse nivelamento de A para D eu tenho 6 visadas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 visadas. Tá? Eu tenho 3 lances, que são a distância entre as miras. Então, um lance tem 2 visadas, a ré e a vante. Tá? No caso aqui, eu tenho 3 lances. E eu tenho a seção, né, que vai ser um trecho num único intervalo de tempo. Ou seja, a seção se eu medir de um único momento entre duas RNs, ou seja, 2 pontos de controle, ou seja, nivelar e contra-nivelar. A gente já vou falar o que é contra-nivelar. Isso eu tenho uma seção. Tá? Então, o que é? Eu nivelo e contra-nivelo. Tá? O ideal disso é que eu vou sair de A, vou em B, vou em D e volto por outro caminho até A. Tá? Isso vai me fazer, se forem 2 pontos de amarração, o A e o D, eu tenho uma seção. Eu não posso parar uma seção no meio, eu tenho que fechar. Então, no meu planejamento, né, já tenho ideia de quantos quilômetros por dia faz de nivelamento, ou quantos quilômetros por hora, e na hora que eu tenho o meu planejamento, se pare, bom, então, se eu tenho que hoje fazer 50 quilômetros de nivelamento, eu estou chutando aqui, vou botar 10 quilômetros de nivelamento
e eu faço 2 km por hora, eu vou gastar 5 horas. Eu tenho uma determinada RN, que está a 5 km da que eu estou partindo. Então, eu vou fechar uma sessão aqui para garantir que esse fechamento de sessão, de ir lá e não conseguir fechar, ou tem algumas condições climáticas. Então, eu nivelo e eu contranivelo. O que se faz no nivelar e contranivelar muitas vezes você faz a leitura em ré, faz a leitura em vante, mexe no equipamento, bota o equipamento um pouco para o lado, nivela de novo, e aí só que aonde você lê o vante, você vai ler ré. Então é como se você tivesse, de A para B, de B para C, de C para D, de D para C, de C para B, de B para A. Então eu vou preencher de A para B e vou preencher de B para A, entenderam? Na caderneta ou no próprio nível eletrônico, tá? Porque você otimiza, né, esse processo do que você ir e voltar. Você põe o equipamento, lê ré, levante. Pega o equipamento, recoloca ele, vai ler ré e vai levante. Só que nos extremos da caderneta, depois você vai fazendo isso aqui até fechar o nivelamento e contranivelamento. Tá? A linha são sessões sucessivas, então você vai sair de uma cidade, vai ter uma outra cidade, você não vai conseguir fazer o nivelamento de uma única vez. Então você vai fazer várias sessões entre vários pontos de controle. Os pontos iniciais e finais do teu projeto é a sua linha como um todo de nivelamento, que vai ter várias sessões. Tá? Então você sai de um determinado RN, chega na outra. Não obrigatoriamente a linha são nivelamentos, né, de um único tempo entre esses pontos, entre RNs ou pontos de referência. Isso vão estar nas sessões. Tá? E você vai ter os circuitos, que são os mais adequados, sempre se buscar circuito, em que você sai e faz o nivelamento e contranivelamento e fecha circuitos. Por quê? Porque você sai de um ponto, vai até o outro e volta. Claro, quando você está partindo de uma RN, né, vindo e voltando, ou mesmo você sai de uma, volta, vai nela e volta por conta do nivelamento, é quase como se você tivesse um circuito. A questão do ramal, e aí está muito ligado à rede de referência, é quando você sai de uma RN, chega onde você quer e você não tem nenhum outro controle. Você sai de uma RN, vai e volta sem ter nenhum controle. Quando você sai de uma RN, né, chega numa outra e volta, você passa a ter um controle nessas estações. Porque o ramal você não tem, ele fica solto. Né? É uma rede, é um conjunto de seções que você não tem um ajustamento adequado. Tá? Então, até quando for consultar uma RN no banco, essa RN está dentro de circuito ou dentro de ramal? Se ela estiver dentro de um circuito, eu sei o sigma dela, o quanto ela tem de incerteza. Se ela está num ramal, eu não tenho, por isso vai ter marcado no banco de dados geodésico. Tá bom? Para a gente ver como é que funciona, né, um nivelamento aqui ainda com valores numéricos, né, com da ausência de prática, partindo disso. Então, eu vou sair do ponto 0, vou nivelar até o ponto 1, depois do 1 para o 2, 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5 e do 5 para o 0. Eu fecho. Então, eu saí de um ponto e nivelei até ele mesmo. Tá? Eu nem botei nem contra-nivelamento, só botei um nivelamento para a gente ter uma ideia. E o que se faz? Se mede. Então, eu vou medir em ré. O meu nível está no ponto 0 ou no ponto 1? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia onde é que eu vou botar o nível? Em nenhum dos dois. O 0 e 1, onde estão as miras. Tá? Então, é o ponto, aqueles pontos aqui, ó, se a gente voltar, são esses pontos aqui. Ó, tá? O 0, 1, o nível, eu não vou... A medição está sempre na mira. Então, se eu tenho aqui as medições, né, ré,
Meu nível está entre o ponto 0 e o ponto 1, a ré está no ponto 0 e a avante está no ponto 1. Tá? Ele leu fio superior, fio médio e fio inferior. Precisava ler o fio superior e fio inferior? Para o nivelamento, teoricamente, não. Mas se eu ler o fio superior e o fio inferior, eu consigo calcular a distância. E aí eu posso usar essa distância como um fator de ajuste. Que a gente lembra do exercício? Que no exercício não tinha, mas a gente vai poder fazer isso se eu medir o fio superior e o fio inferior. Neste caso, quanto mais longe eu tiver, né, o nível da mira, mais difícil a estimativa. Quanto estiver mais próximo, mais fácil a estimativa na leitura. Tá? Estou trabalhando como se fosse um nível óptico para que a gente possa entender. Se eu fosse um nível eletrônico, ele vai me dar os resultados. Então, a gente está trabalhando como se fosse um nível óptico, fazendo as leituras. Tá? Então, tenho todas as observações, isso foram observações de campo. Né? Aqui a mesma coisa. A mira que estava no ponto 0 foi para o ponto 2. A mira que estava no ponto 1 continua, só girei ela. E o nível que estava entre o ponto 1 e o ponto 2, ponto 0 e ponto 1, foi entre o ponto 1 e o ponto 2. A ré passou a ser o ponto 1, essas são as leituras, e o avante, o ponto 2. E assim eu tenho todas as observações aqui. Bom, primeira coisa aqui, eu vou calcular as distâncias. Todo equipamento, ele vem um fator de correção. A gente até viu lá na medição taquiométrica. Eu estou partindo de um equipamento que tem uma correção de 100, né? O fator de correção 100. Então, como é que isso funciona? Vamos chamar a calculadora aqui. Fechei ela de novo. Tá. Então, né? Fio superior menos fio inferior. Então, vou ter 1,256 menos 1,025. Tá? Com a fator de correção 100, então é vezes 100. Eu tenho 23,1 é a minha distância. Então, o meu nível em relação à régua que está no ponto 0, que é a minha régua em ré, tem 23,1 metros. Na distância da avante, ou seja, na visada da avante, visada da ré, 23,100 metros. Na visada da avante vai ser 2,536 menos 2,308 vezes 100, 22,8. Tá? Existe as tudo tem especificação. Tá? Ah, eu fui contratado para fazer o nivelamento. Cadê a especificação? Não tem, então faça a especificação antes. Por quê? Porque a especificação vai dizer qual é a distância mínima e máxima que você vai poder ter das visadas, certo? Qual é a diferença entre, né? Aqui não está igual, está diferente quanto? Está diferente 30 centímetros. Isso é muito ou pouco? A especificação vai te dar. A gente vai ver algumas especificações, vai ver uma especificação no final. A altura da mira, quanto eu tenho a mira 3 metros, mas ela vai dizer, olha, você não pode medir, olhar na mira e fazer a medição, né? Uma régua aqui, ó. Eu tenho uma régua aqui, a minha mira, 3 metros. Eu não posso fazer leitura abaixo disso nem acima disso. Tá? Quanto mais para cima, mais eu tenho erro em relação a esse movimento da mira. Então, tudo é especificado. E a especificação vai te dizer, opa, isso aqui está bom ou não está. No campo, já sabendo, se você faz a leitura da distância e vê que está relevante, vê que está muito, você reposiciona teu nível. Tá? Claro que você vai medir, vai botar o nível, mas mediu, está dando alguma inconsistência, ou a diferença está muito grande, né? Aqui, exemplo aqui, ó, nesse aqui, ó. Você tem aí quase 2 metros de diferença. Pode ser que essa sessão tenha sido recusada. Se você deixar para calcular em gabinete, é ruim. Por quê? Você vai ter que voltar no campo se isso estiver ruim. Então, no campo você mediu. Antes de medir fio médio, mediu superior e inferior, calculou a distância. Mediu superior e inferior, calculou a distância. Como é que está a diferença? Está dentro da margem? Tá, não está. Para onde eu tenho que mexer? Tem que botar o nível mais para cá. Ok. Ah, dá trabalho, tem que nivelar tudo de novo. É melhor do que você levar para o gabinete, recusar e você ter que voltar para o campo. Tá?
Mediu e aí você tem a distância total. A distância esqueci. Do lance. Né? Essa é a distância do lance, a distância das visadas e a distância do lance. Ok? O desnível nada mais é do que o fio médio menos da ré menos o fio médio da avante. Então, cadê a calculadora? Fio médio da ré 1.141 menos o fio médio da avante 2.422. Então tá aqui, ó, o desnível não tem fator de correção no desnível, é menos 1.281 metro. Tá? E assim vai. Ré menos vante, Ré menos vante, Ré menos vante, eu tenho todos os desníveis aqui. Se eu somar todos os desníveis, teria que chegar aqui em quanto? Em zero. Porque eu estou voltando para A, certo? Está dando aí 10 centímetros de diferença. Então eu tenho que corrigir, eu tenho que tirar 10 centímetros. Certo? Como eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 lances, eu posso pegar esse 10 centímetros e dividir por 6 e tirar esse valor. Né? Então, se eu pegar 0.01 e dividir por 6, vai dar 0.0016666666. Tá? Como ele está dando a mais, eu tenho que tirar. Então, se eu somar isso tudo aqui, ó, vai dar menos 10. Se eu aplicar isso aqui, esse ajuste neste valor do desnível, vai passar para esse. Tá? Se eu somo tudo, opa, deu zero. Ok, eu ajustei os meus valores. Tá? Então, o desnível de 2 para 3, em vez de ser 0.108, é 0.106. Ajustado. O desnível de 5 para 0, em vez de ser menos 0.03, é menos 0.0305. Tá? Eu fiz um ajuste de 2 milímetros ali. Isso é um ajuste simples, mas eu posso trabalhar com ajuste ponderado. O que é isso? Eu vou ponderar a distância. Quanto maior a distância, mais eu vou corrigir. Porque, teoricamente, eu estou incluindo mais erro. Porque eu estou estimando pior a leitura da mira. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, vou dividir pela distância total. E em cada uma eu multiplico o que deu dessa diferença. Vamos pegar aqui na calculadora de novo. Então, eu tenho menos 0.01. Tá? Vou dividir ele por 301,2, que é a distância total. Ou seja, saindo de zero e chegando a zero por esse circuito aqui, dá 301 metros. 301,2 metros. Então, esse é o meu valor de correção para cada metro que eu ando. No primeiro lance, foram quantos metros no total? 45,9. Ah, então vou multiplicar por 45,9. Então, o meu fator de correção é menos 0,00152, em vez de ser 0,0167. E eu vou fazendo para todos os outros. Né? Então, ó, 0,101 dividido por 301,2 vezes... esse aqui, deixa eu ver a distância menor aqui. Esse aqui, ó, vezes 21,3. Tá? Eu vou corrigir aqui 0,00071. Tá vendo? Aqui o 1 já é arredondamento do 0,7, tá? Repara que na distância menor eu ajustei muito menos. Né? Em vez de ajustar 1,6 milímetros, eu estou ajustando 0,07 milímetros. Onde eu tenho a maior distância, que é essa aqui, em vez de eu estar ajustando 0,0167, estou ajustando 0,0215. Você vai ver que no final vai dar pouca diferença do simples para o ponderado. Mas é uma forma de fazer, e aí você, quando você aplica isso, repara que não mudou, né? Quase só vai mudar aqui nesse, que é a menor distância, tá? E quando soma tudo, vai dar zero. Tá bom? Então, o cálculo, né, os cálculos do nivelamento partem do quê? Em campo, eu preciso medir nível fio superior, médio e inferior. Por que isso? Porque do superior e inferior eu vou calcular a distância, eu vou usar ela para ponderar meu ajustamento
e para verificar se o meu nível está no meio. E a gente vai ver por que o nível tem que estar no meio. E o fio médio para fazer o desnível. Todo e qualquer trabalho que vocês venham a fazer em medições, e na cartografia como um todo, na geodésia, na topografia, na fotogrametria, no sensoramento remoto, todos os trabalhos que vocês venham fazer não estão isentos de erro. O que vocês precisam é saber o quanto você pode errar e como ajustar isso, quais são os procedimentos que eu vou adotar para que meu erro seja adequado ao meu projeto. Por isso vocês têm seleção e métodos de instrumento. Qual é o melhor instrumento? Qual é o melhor método para chegar na precisão que você quer? O erro faz parte da atividade de você, da nossa atividade. A gente tem que conviver com ele, tá? Tudo bem? É quase que se a gente falasse assim, sei lá, não sei se eu posso fazer essa comparação, é como se, né, o sangue faz parte do médico, assim, não sei se eu posso fazer essa comparação, né? O erro faz parte da nossa atividade. A gente precisa saber trabalhar com ele, tá? Como minimizar? E assim, então eu tenho que saber eliminar o erro. Não se preocupe em eliminar o erro. Se preocupe em que ele seja adequado ao projeto. Porque se você tem um projeto e você leva o erro muito menor do que é especificado, demanda o quê? Um equipamento melhor, mais tempo de medição, metodologia diferente. Isso vai gerar mais prazo e mais custo para o projeto. Certo? Se não for adequado, for para pior o erro, você não vai ter mais aquele cliente de volta. Então você tem que atender as necessidades dele. Muitas das vezes, né, em planejamento e construção de carta, a gente discute bastante isso, que a gente realiza projeto na disciplina, a gente faz um projeto. Muitas vezes, quando o cliente solicita, muitas vezes ele não sabe efetivamente o quanto, dentro do projeto que ele tem, dentro do que ele quer fazer, o quanto de erro. E faz parte da gente, não, peraí, então vamos aqui, você está pedindo muito ou você está pedindo pouco? Tá? Ok? Bom, como eu falei, existem procedimentos para minimizar isso tudo aqui que a gente está falando. Por quê? Porque tem alguns erros. Um dos erros envolvidos, que é um dos mais que se fala muito, é o erro de colimação. Tá? O que é o erro de colimação? Eu faço a leitura aqui, eu tenho uma regra. Primeiro, né, a vertical do equipamento tem que ser paralelo à vertical do lugar, ou seja, o fio de prumo que você botou lá tem que estar exatamente, o nível tem que estar nivelado, bonitinho, onde o plano da luneta seja perpendicular à vertical do lugar. Se eu não nivelo isso direito, esse plano vai estar inclinado. Se o equipamento não for construído adequadamente, como, né, a vertical do equipamento perpendicular, né, à horizontal da luneta, vai me dar esse mesmo problema. Em vez de eu estar lendo aqui onde eu deveria estar, como a luneta está um pouco torta, ou ela não está nivelada direito, ou por construção ela está um pouco torta, eu vou estar lendo acima. Ou abaixo, não importa. Tá? Então eu tenho aqui, a vertical da luneta não está adequada. Né? Não, tá? Então isso me gera um erro. Como é que eu minimizo isso? Bom, a gente já falou um pouquinho disso, né? O erro de colimação, essa verticalidade, o eixo vertical que não está perpendicular ao eixo da luneta, isso é um problema. Ou quando eu não nivelo a luneta. E aí eu vou fazer uma observação. Na ré vai estar lendo aqui e na avante vai estar lendo aqui. Eu vou estar lendo em lugares diferentes do que deveriam estar. Então, em vez de eu estar lendo, né, esta... Deixa eu botar a caneta. Em vez de eu estar lendo esta distância aqui, que é a leitura da régua avante, eu vou estar lendo essa distância aqui. A mesma coisa na avante. Tá? Bom, para corrigir isso, eu preciso que este ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são iguais. Não precisa, eles são iguais, porque, né, ela vai estar olhando para um lado, tá assim. Quando eu girar ela, ela vai estar assim. Né? Então, esses ângulos são iguais. Se esses ângulos são iguais, esses triângulos são semelhantes. Tá?
Para eles serem exatamente isso aqui ser igual a isso aqui, essa distância do nível até a mira tem que ser igual. Porque quando ela é igual, eu elimino esse erro. Tá? Por quê? Porque não tem problema. Se isso, esse a mais aqui, ó, como se você pensasse o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui nessa ponta. O desnível é igual, né, a leitura da Ré menos a leitura da Avante. Só que eu estou lendo o quê? Delta R também junto. Então, isso aqui mais delta R. Vou até botar aqui entre parênteses, porque questão de matemática. Então, isso aqui menos mais o delta V. Certo? Vamos lá. Então, vamos desenvolver aqui. Ó. Bem simples. LR menos LV, ok? Mais delta R menos delta V. Se esses valores forem diferentes, o meu desnível está errado. Se eu ponho exatamente no meio, esse triângulo é semelhante, LR e delta V são iguais. Então, isso aqui é anulado. Perfeito? Tudo bem? Então, esse é o processo. Por que eu tenho que botar o nível no meio, ou mais próximo possível do meio? O próximo possível do meio porque assim, não tem jeito. Você vai medir, vai botar a trena, vai medir, aqui, bota a mira, mediu a distância, está dando uma 23,38 e a outra está dando 23,35. Tá? Não é exatamente igual, mas a distância está muito pequena. A diferença, isso vem na especificação. Tá bom? Tudo bem? Outra coisa bom, se for um erro de construção do equipamento, isso tem um limite. Não dá simplesmente para pegar, então não precisa nivelar, não. Eu vou tirar tudo por erro de colimação. Calma, não é bem assim. Eu preciso saber se o meu equipamento está com erro de colimação muito grande, porque isso também vem na especificação. Vem dizendo lá, erro de colimação aceitável de tanto a tanto. Ou mesmo, nas especificações do equipamento, se o erro de colimação for tanto, tem que ir para manutenção. Se for tanto, tem que tomar cuidado. Se for tanto, não ok, está liberado para trabalhar. A gente vai ver isso também. Então, como é que a gente calcula se o erro de colimação do equipamento está adequado? É um procedimento em que você vai trabalhar com o nível no pior caso possível. Qual é o pior caso possível? É você não ter o nível no meio e botar ele muito próximo de uma régua. Certo? Se ele estiver muito próximo de uma régua e ele tiver problema de colimação, isso vai aparecer. Tá? Então, se trabalha com 10%. Aqui eu estou usando 60%, se eu tiver uma base nivelante para isso. Né? Então, eu tenho 2 pontos, ok, de coordenada conhecida. Nunca vai ser 60 metros certinho, mas se eu tiver... Então, isso era no IBGE, lá de Parada de Lucas, se tinha várias RNs, acho que em torno de 5 RNs, e você conseguia fazer esses testes lá. Tá? Então, você põe 10% da medida, então 60 metros, vai botar 6 metros de uma leitura e vai fazer a leitura. Eu tenho a leitura em A e a leitura em B. Né? O desnível é RN de B menos RN de A, tá aqui. E o desnível, lendo as observações, é esse aqui. Tá? Então, eu tenho um erro de 0,0064. Por quê? Tinha que dar 50,1 centímetros, está dando 50,74 centímetros. Então, eu estou com um erro, uma diferença de 6,4 milímetros. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou botar na outra ponta o equipamento. E vou fazer as mesmas observações. Né? Vai dar valor diferente, porque eu estou em outra posição, mas leio leitura em A, leitura em B. O desnível vai ser igual e o desnível LA e LB. Se o equipamento tiver a colimação dele estiver muito boa, os erros
vão estar iguais, certo? Porque assim, você está comparando esse valor com esse, se isso aqui está muito ou pouco? Não, isso aqui é um valor de referência. Eu estou comparando isso aqui com isso aqui, tá? Então eu tenho aqui num 6 milímetros e um outro 8, quase 9. 6,4 e 8,8. Né? Então, como é que eu vou calcular? Como é que eu calculo? Primeiro eu vou calcular um erro médio, ou seja, entre esses dois. E eu vou calcular sempre quando a gente trabalha com, né, um erro a tantos quilômetros medido. Então, se eu vou medir uma distância, qual é a minha pressão do equipamento? É 2 milímetros a cada 100 metros. Isso significa o quê? A cada 100 metros eu vou errar 2 milímetros. Se eu medir 200 metros, porque é acumulativo, eu vou errar 4 milímetros. Tá? Então, eu estou com um erro médio aqui de 7,6 milímetros para 60 metros de nivelamento. Isso vai me dar um erro de colimação de quanto? De 0,1267 milímetros por metro nivelado. Viram isso? Ok? Todo mundo percebeu? Tive um primeiro erro aqui, tive um segundo erro. Se isso aqui fosse igual, né, estaria com um erro bom, mas o ideal é que ele fosse, claro, zerando aqui, ou perto do zero. Quando eu tiro uma média disso aqui, ou seja, 7,6 milímetros, este erro está associado ao quê? A 60 metros de medição. Então, isso dividido por 60 me dá 0,1267 milímetros por metro. Eu vou errar, certo? Se eu puder, se até posso também olhar, 1,2 milímetros a cada 10 metros medido. É isso. Eu vou errar 12 centímetros a cada 100 medidos. Tudo bem? Tá? Então, eu defino o meu erro de colimação. Tá? Na especificação diz o quanto você pode ter um erro de colimação, e esse é o procedimento para você verificar se o teu equipamento está com erro de colimação aceitável. Outra questão que tem que levar em consideração, principalmente no levantamento geodésicos, é o associado à influência da curvatura da Terra. Tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui, claro, eu estou usando ela como uma esfera, e eu estou fazendo isso mais ou menos na altura lá de latitude 23, 45, 34, tá? Porque a gente sabe conforme. Eu estou trabalhando com arco de latitude, porque um arco de latitude ele é um círculo, então fica mais fácil para calcular, mas conforme ele vai subindo, ele vai diminuindo, então eu preciso saber em que latitude eu estou para poder calcular o raio, tá? Então, partindo deste raio, se eu andar 61,41 metros, né, pode ser os dois casos. Se eu medir 61,841 metros, né, na superfície da Terra e projetá-la para um plano, que é o que o nivelamento faz, eu vou ter um erro aqui de 61,54. Vou ter um erro. Vai ter um outro valor no projetar. E esse triângulo formado aqui, ou seja, esse valor aqui, é de 0,311 metros. Tá? Isso para uma abertura angular de 2 minutos só. Tá? Se eu tiver para os dois lados, como os dois valores são iguais, o erro é igual. Certo? Se um tiver um pouquinho mais para lá do que um outro, ou seja, em vez de ele estar fazendo a medição aqui nessa distância para cá e fazendo a medição numa outra distância para cá, os erros vão ser o quê? Diferentes. Cai na mesma questão do erro de colimação. Para eu tirar a influência de curvatura terrestre, eu preciso colocar o meu equipamento na mesma distância entre os dois. Tá? Então, se eu tenho aqui, eu quero dizer, se eu tenho aqui a superfície terrestre, eu tenho a superfície aqui do geóide. Essa superfície do geóide é um equipotencial de referência. Aonde eu estou no equipamento, eu tenho um equipotencial que está diferente e aonde passa a luneta.
Quando eu projeto isso, eu tenho aqui a normal do lugar, claro que aqui está exagerado esse desenho, tá? Eu vou ter uma diferença, uma leitura diferente, que está aqui demonstrado. Se as distâncias forem iguais, o erro é igual. Então, vai eliminar da mesma forma que eliminou da colimação. Se não for, agrega resíduo. Então, para as questões de influência sobre a curvatura terrestre, eu preciso também colocar o equipamento no centro. Então, o equipamento no centro das duas miras me elimina os erros de colimação do equipamento ou de erro de nivelamento e também da influência da curvatura da Terra. E também refração. O que é refração? Né? Eu tenho um desvio do eixo óptico que devia seguir reto e ele vai sofrendo influência e ele lê um pouquinho mais abaixo. Certo? Se eu ponho na mesma distância, as influências são as mesmas, eu vou corrigir da mesma forma que os outros, usando o nível na metade, né? Ou nas distâncias, metade não obrigatoriamente, distâncias iguais. Eu posso ter uma mira aqui, eu posso ter uma mira aqui. Isso não significa que um nível tem que estar aqui. Eu posso ter uma mira aqui, e o nível está afastado, aonde eu estou, entendeu? Pode estar assim, desde que essa distância aqui e essa distância para outra, essa distância e essa distância sejam iguais. Tá bom? Vamos ver as especificações. Aqui é uma especificação vinda do IBGE dos nivelamentos, né, da rede geodésica. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de nivelamento de primeira ordem. Tá? Então, você tem aqui alguns com muito detalhe, que é o controle geodésico de estação mareográfica e a vinculação entre marégrafo, em estações de marégrafo, tá? E a definição, e a gente vai dar uma olhada um pouco mais na rede fundamental, a densificação da rede, a implantação de RN. Tá? Então, o perímetro máximo não pode ser maior do que 800 km. Olha só, né? Rede maregráfica 1,5, porque a precisão é muito, muito maior. Mas focando aqui, 800 km. Cada seção até 3 km, então eu tenho que nivelar e contranivelar. Não posso fazer isso mais do que em seção de 4 km. Tá? A colimação do nível óptico está aqui, ó. Então, todos são iguais. Então, não precisa de reparo, né, de ser retificado, se ele tiver 0,01 milímetro por metro. Está aqui, milímetro por metro. Tá? Poderá ser retificado, ou seja, eu posso mandar, mas não obrigatoriamente, se tiver de 0,01 a 0,03. Agora, se o erro de colimação deu 0,03 milímetros por metro, maior do que isso, eu não posso usar. Pro nivelamento à rede de primeira ordem, eu tenho que mandar ele para retificação. Tá? Então, isso vem na especificação. Ah, não tem especificação. Aí a gente vai ter que criar. Podemos criar a partir ou de experiência que os técnicos já têm. Você já trabalha muito tempo no nivelamento. Eu sei que se meu equipamento com erro de colimação até 0,5 dá para fazer tranquilo para precisão, né, que não seja da rede, identificação da rede altimétrica. Ou, cara, eu não tenho, meu primeiro não tenho, eu tenho que testar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar esse equipamento para uma rede de nivelamento, né, onde eu tenho RN esperto, nivelo e vou ver o quanto está dando de erro nivelando aquele equipamento, porque eu tenho ponto de controle e faço também o teste de colimação. Tá? Claro que isso tudo muitas vezes é difícil, né, de convencer, sei lá, alguém fala, pô, mas para que você vai fazer isso? Besteira fazer. Mas é preciso para você saber, principalmente, que tipo de equipamento, tipo você vai saber. Como está, né, calibração. A qualidade, se você vai precisar calibrar ele ou não. Você vai fazer um teste de calibração para saber a qualidade, saber o quanto ele está bom, vamos dizer assim. Tá? E tem outras especificações. Ó. Limites e tolerância para leitura. Visada mínima da mira. Eu não posso ler na mira abaixo de meio metro. Ou seja, se eu ponho uma mira, estou com o meu nível aqui, aí eu viro para a mira está lendo fio médio, né? 0,478, eu não posso ler, porque pela especificação eu tenho que ler acima de 5. Tá?
Como a mesma coisa a leitura máxima. Eu não posso ler mais do que 2.8 da mira. Tá? Eu também não posso ter, né, mais de 60 metros de visada. Li fio superior, li fio inferior. Calcula a distância. 72. Ih, não posso. Eu vou ter que me aproximar e vou ter que puxar outra mira. Tá? Tolerância de leitura, então, divergência entre leituras da mira, né? Então, em estimativa, quando você vai fazer a estimativa, você não pode ter essa diferença, essa divergência entre duas leituras sucessivas. Você leu, aí leu de novo e está estimou diferente do que esse, não pode. Uso dos 3 fios, divergência entre o primeiro e o segundo e o terceiro, né? De leitura não tem. Então, o que é isso? Se você pensar, eu vou ler o superior, vou ler o inferior, a média dos dois, melhor do que está ali. Eu li o primeiro fio superior, li o fio médio, me deu uma diferença. Se eu ler o fio médio e o fio inferior, vai me dar uma outra diferença. A diferença entre essas diferenças não pode ser superior a 0,002. Porque senão, entendeu? Ele não está formando um triângulo semelhante. Viram isso ou não? Tá? Tudo bem? Vou pegar aqui, ó. A mira está aqui. Aí vem o fio médio, fio superior e fio inferior. Tá? Teoricamente, esta distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Ela não sendo, tem algum problema, mas eu posso ter essa tolerância aqui, de 2 milímetros. Tá? Do resultado final. Tá? Leitura de nível digital, aí você tem. E aí você tem as especificações, tem essa aqui, tudo isso aqui tá nas especificações e normas para levantamento geodésico. Tá? Ok? Perguntas? Não. Por enquanto, não. Tá? Então, eu vou dar um nivelamento trigonométrico, depois a atividade final, que é a sexta, eu vou juntar a atividade, o nivelamento trigonométrico com o geométrico. Aí, quando eu for dar, eu falo um pouquinho sobre ela. Tá? Eu vou fechar o trigonométrico, aí só na outra eu vou publicar. Tá bom? Sim. Tá bom, professor, tranquilo. Tá? Então, lembrando sempre, todo levantamento tem erro, porque a gente tem que saber se aquele erro está adequado ou não para o trabalho. Se não tiver, eu tenho que ajustar ou no equipamento ou no método. Que metodologia eu estou usando? Que equipamento eu estou usando? Então, seleção e métodos é isso que ela apresenta para vocês, é isso que vocês têm que juntar com as outras disciplinas. Ajustamento é a mesma coisa. Eu preciso entender bem os ajustamentos, porque eu vou ter que ajustar a rede. Eu dei um ajustamento simples ali. Tá? Tem aquele outro ajustamento. Então, imagina, quando aquele trabalho que eu passei do ajustamento, entre o ponto B e o ponto A, aquele desnível, ele já sofreu um ajustamento, certo? Das observações. Agora eu vou fazer um ajustamento dos desníveis como um todo. Para cálculo do quê? Da altitude. Porque eu toquei no ponto A partindo de uma medição, de um circuito. Depois eu toquei o ponto A partindo de um outro. Depois o B de um outro. Tá? Então, entre os circuitos estão ajustados, mas eu preciso o quê? Fechar os valores de A, B e C partindo de várias observações. Tá bom? Tá bom, ok? Ok, pessoal. Então, obrigado. A gente se fala aí na segunda. Qualquer coisa, mandem mensagem. Tá bom? Obrigado. Até, professor. Até segunda. Falou, tchau. Tchau.